Caros colegas e professor, a Gilda também que está aqui conosco nessa apresentação. Estou aqui agora colocando a tela para carregar no Google Drive. Bom, Instituto Federal de Tecnologia de Mato Grosso do Sul, IFMS, especialização em robótica educacional. O artigo que nós escolhemos foi Aplicações Interdisciplinares em Robótica. O professor é o Hugo, e os alunos sou eu, Saulo Pereira da Silva, e a Gilda Margarida da Silva. As principais considerações a respeito desse artigo, né, ou seja, os achados que nós fizemos, né, que nós conseguimos identificar, sintetizar e colocar aqui para vocês. O artigo, propriamente dito, ele tem alguns dilemas. Como promover um método de ensino motivador e relevante ao aprendizagem, e como tornar os alunos agentes do próprio desenvolvimento. Você pode ver aí nessa imagem um professor e os seus alunos ali interagindo, né? E esses alunos acabam se tornando agentes. Né? E tem algumas métricas, alguns assuntos que os autores conseguiram encontrar nesse artigo. Né? Dentre esses procedimentos, né, então, facilitar o processo de aprendizagem, a própria interdisciplinaridade, né, ou seja, várias matérias a gente pode agregar conhecimentos nessas outras matérias, seja educação física, geografia, e alguns testes também são interessantes a se fazer, né? Esse contexto interdisciplinar, né, ele se torna atrativo, facilita a compreensão de diferentes conhecimentos. Dentro da participação ativa que acontece nesse artigo, nesses achados nesse artigo, né, são as etapas de criação de um robô, desde a sua idealização, a montagem e a programação. As habilidades que esses alunos vão adquirir é colaboração, criatividade, autonomia, senso crítico, trabalho em equipe e responsabilidade. Quando a gente costuma dizer, né, mão na massa, né, quando há uma mão na massa, fica mais produtivo. E a proposta da pesquisa da robótica educacional, propriamente dita, né, deixa eu só confirmar em que parte que nós estamos aqui, se nós chegamos na parte 9, que daí é a parte 7, certo? Ainda sou eu. Nós combinamos, eu e a Gilda, de cada um fazer um pedaço para ficar bem. Nós fizemos o trabalho junto, obviamente, e aí então a gente vai aqui identificando os achados, né? Então, a proposta da pesquisa na robótica, aqui anteriormente, a proposta, o que acontece, né? Uma pesquisa, você precisa ter alguns locais, algumas bases de dados para você buscar, né? E aí o que acontece? Ela tem um caráter bibliográfico, ou seja, você precisa ter, por exemplo, livros, né? Periódicos em revistas, né? Artigos aí científicos, né? E que essas aqui, se a gente ver, eu estou mexendo o mouse aqui, ó, fazer relatos de experiência com características descritivas. Então, se você pega uma produção faz o relato, né? Ou seja, você pega aquela experiência e produz um relato, descrevendo aquele relato, você vai conseguir mostrar ou para a sociedade, ou para os alunos, né? Como constituiu aquilo. E você tendo caráter bibliográfico, livro, artigo, você vai também conseguir ter um embasamento, a gente chama de embasamento teórico. Né? E dentro dessas experiências, né, retratar a experiência vivenciada por professores. Nesse caso, especificamente desse artigo, é uma escola, algumas escolas de ensino fundamental do município de Vila Velha, no Espírito Santo. Certo? Fundamental 2. Sobre a pesquisa, né, propriamente dita, dentro da abordagem, né, nesse caso aí foi qualitativo, ou seja,
observação do desenvolvimento dos participantes nas aulas de robótica e nas aulas curriculares. Então, ele tem ali robótica e depois faz aquela interdisciplinaridade. Uma palavra até complexa de falar, né? E aqui, então, a Gilda vai dar sequência e depois a gente ainda faz algum comentário, né? Pois bem, Gilda, assim que você quiser que eu mude, é só falar que eu vou mudando as... Obrigada, Saulo. Pode mudar. Robótica educacional e as metodologias ativas, né? Então, no que nós estudamos, pesquisamos e elaboramos todos esse trabalho, né, aqui nós estamos exemplificando, né, a metodologia de ensino, que é um procedimento didático para facilitar o processo de aprendizagem, que, né, é o mais atual, né, é o mais, digamos assim, o tradicional na sala de aula. E a metodologia ativa são métodos de ensino eficazes que estimulam a iniciativa dos alunos para oportunizar a aprendizagem. Então, é uma junção das duas metodologias, só que com a metodologia ativa, o aluno se torna um construidor do seu conhecimento, né? Pode mudar. Aqui nós temos também um resumo da metodologia ativa, que seria o aluno, o centro, né? Reflexão, inovação, o trabalho em equipe, ou, né, autonomia, o trabalho único, né, que o aluno iria fazer individual ou coletivo, a comunicação e a compreensão da realidade. Então, ele iria, junto com os demais colegas, né, da sala, eles iam trabalhar em conjunto, né, ele se prontificando a ter conhecimento e auxiliar os outros em outros novos conhecimentos. Pode mudar. A robótica educacional e as metodologias ativas. Seria o ensino utilizado que está ancorado em pelo menos 4 vertentes das metodologias ativas para a aprendizagem e, seguidamente, vai na tabela 1. Reforçando que isso aqui é um estudo que nós fizemos de escolas, né? Fundamental 2, em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, aqui no caso, as metodologias ativas, o uso na robótica educacional. Aprendizagem baseada em projetos, ABL, problema blending. Construção e manuseio do objeto do conhecimento, desenvolvendo projetos com a utilização da robótica, para resolverem problemas reais da sociedade. Essa experiência permite-lhes o contato direto com a aprendizagem e as ciências envolvidas no desenvolvimento do projeto. Métodos de caso, study case. Estimula os alunos a pensarem e descobrirem de forma ativa soluções para os dilemas apresentados. Na concepção do projeto, alunos e professores fazem levantamento de dados para definirem como vão oferecer propostas ao problema apontado. Pesquisa, ação ou intervencionista. Uso das pesquisas para aprimorar o processo de aprendizagem. A pesquisa gera dados e informações importantes na elaboração do projeto. Permite a avaliação e correção nas situações de erros e acertos. E a sala de aula invertida. O conteúdo e as instrumentações são estudados pertinentemente. A sala de aula se torna o local para trabalhar conteúdos já estudados, realizando atividades práticas. Essa metodologia é muito utilizada no laboratório de robótica concretizado ou conhecimento pretérito, né? Que é, no caso, o professor passa o conteúdo para o aluno faz a pesquisa, faz a análise, faz os estudos, depois, quando se reúne, eles levam para a sala de aula e aí eles vão discutir, debater, né, de acordo com aquilo. Pode passar. Aí nós vemos no relato de experiência. No caso do artigo que nós estudamos da escola no Espírito Santo, 3 escolas municipais de Vila Velha participaram da primeira mostra de robótica. Nesse daí, a tabela 2, são projetos desenvolvidos para a primeira mostra de robótica, que futuramente, se Deus quiser e permitir, nós podemos até fazer um. O projeto Luminária Sustentável, Arduino,
conscientização sobre descarte de lixo, reciclado e empreendedorismo, lógica de programação. Esse é o conteúdo do professor Hugo. Posso ouvir falar em Arduino, que eu já lembro dele. Plano cálculo, né? Facilitar a aprendizagem das operações matemáticas, lógica de programação. Smart Energy, conscientização de uso de recursos naturais, lógica de programação. Prática sustentável e socioeducacional. Conscientização quanto ao descarte de lixo eletrônico, lógica de programação. E seria o semáforo inteligente, trânsito seguro para deficientes e idosos, lógica de programação. Separador e contador de moedas, né? Operações matemáticas e finanças, lógica de programação. Lego, robôs seguidores de linha, hidropônia, a horta, né? Cálculos matemáticos e programação, cultivo de horta hidropônica e lógica de programação. O projeto IMC, conscientização de controle de obesidade, lógica de programação. Robótica e artes, design sem limites, composição artística, cores, formas, componentes eletrônicos e sucatas, lógica de programação. Nessa tabela 2, a gente pode identificar, né, vários itens que falam sobre o lixo, né, o descarte do lixo, da reciclagem. Aí já entra, como falou, interdisciplinaridade, entra em vários contextos, em várias disciplinas, em várias matérias que, nessa metodologia ativa, eu creio que cada um tem um dom, vai ter uma especialidade em se identificar mais, né, poder trabalhar e assim seguir. Pode passar. Os resultados obtidos. Óptica, metodologias ativas, participação ativas por parte dos alunos, amadurecimento na responsabilização de formação educacional futura, acesso a tecnologias avançadas, participação em eventos de robótica. Aí, nós colocamos duas imagens, a primeira, né, porque tem uma menina lá, uma moça, com um livro, então ela tem várias ideias, né, o pensamento dela são vários, ela já pode ter uma noção do que ela quer, qual que é o pensamento dela futuro, o que ela vai fazer, qual que é a carreira que ela pretende, né? E essa outra imagem aqui, já seria, né, futuramente, já o jovem ou o adolescente já concretizando aquele sonho dele. Eu vejo isso aqui nas escolas estaduais, pelo menos aqui na escola em que eu trabalho, esse ano o ano que vem, o ano futuro, né, vai ter continuação do ensino integral. Só que daí já estava tendo já, mas não era tão assim, os dois períodos faziam tipo um itinerário. Na hora da aula curricular mesmo, eles faziam um itinerário de outras disciplinas. Mas para o ano vindouro, de 2023, já vai ter período integral, para umas 3 turmas. Então, isso aí vai ser um técnico administrativo. Então, o jovem, o adolescente que já vai estar saindo que já está no ensino médio, no final do ensino médio, ele já vai ter uma noção, né? Ele já vai poder escolher, já vai poder ampliar o conhecimento dele naquilo que ele tem vontade, que ele se identifica. Vai ser técnico em administração. Os alunos vão estudar de manhã e à tarde eles vão ter um horário para fazer um curso de técnico em administração, e isso é muito bom. Mas, se você quiser continuar, professor Saulo, ou Sim, você perfeito. pode falar. A, a questão aí, né, uma possível conclusão, Sim. quando a gente vai para a questão do pensamento, né, a gente acaba tendo aí várias conclusões, né? Então, nesse caso aqui, explicar a robótica educacional com um assunto, né, com um procedimento, um instrumento pedagógico, facilitador, né? Tudo isso no processo de aprendizagem, né? Os principais resultados que se almeja com essas metodologias é aplicar elas com participação e interesse dos alunos, a formação dos professores. Eu conversava com a professora Gilda sobre essa questão, né, da formação dos professores, né, Gilda? Sim, é muito importante, muitos professores precisam, né? Isso, porque na robótica educativa, né? Sim, Então, esse curso aqui de robótica educacional está proporcionando para nós isso também, né?
matérias que a gente não tinha acesso, que a gente nunca viu, ouviu, mas não foi tão a fundo, né, Gilda? Sim, E também dá um aprofundamento, né, no caráter bibliográfico, né, qualitativo e quantitativo, né, contextualizando, né, a pesquisa de campo, a mensuração, a validação, né, dessa aplicação da robótica dentro do conceito ali estudantil, né, os benefícios que esse método oferece para o processo de aprendizagem, tanto no aspecto intelectual como no aspecto social que nós comentamos também, né, Gilda? sim. A questão social aí muito importante é que nem, por exemplo, que nem a professora Gilda acabou de falar, o ano que vem esses alunos vão ter um acesso, né, Gilda, esses alunos do ensino médio, é isso? Isso, um acesso a mais, né, do ensino médio. Por enquanto, creio que vão ser 3 turmas, uma turma do primeiro ano, uma do segundo e uma do terceiro ano do ensino médio, né. É o primeiro ano que vai ter o ensino integral aqui. E Tá, ensino futuramente, com integral. certeza, vai ser para todas as turmas. E esse ensino integral você não sabe a ementa, assim, por exemplo, se vai ter alguma coisa de robótica, não foi falado nada ainda, né? Não, ainda não, mas eu creio que sim, né? Não, É, não falou formalmente assim, mas se vai ser um curso técnico em administração, Saulo, eu creio que vai ter sim, mas eu vou me informar um pouco mais, aí eu te passo, tá, tá? Eu informo, administração, tá? Eu administração de vou, empresa, né? sim, Entendi. administração, porque daí já é por exemplo, um aluno, um adolescente termina o ensino médio, se ele já tem um currículo, né? Terminou o ensino médio, ele tem boas notas, um bom aluno, né? Vai tudo isso aí, ele já sai de lá com um curso técnico, né? Ah, Básico, o entendi. básico em administração, então ele já consegue, Quem facilita mais sabe, para ele entrar no mercado de trabalho, né? quem sabe pode abrir, né, na questão social aí, também intelectual, né, Sim. a novas turmas de técnico, mais técnico aí na área de robótica, né, na Sim, área. aham, com certeza. E nós temos muitos alunos. Eu não trabalho com a turma do ensino médio, mas eu trabalho né, ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono. Certo. Mas eu vi, as colegas fizeram uns trabalhos de ensino médio, de nono ano, eles até apresentaram algo na IFMS, os trabalhos lá, tem uns professores de química, sabe? São trabalhos bem interessante mesmo. E com certeza eu creio que vai abrir novas oportunidades, tanto para o professor, que essa formação do professor preparando para o curso da tecnologia envolvida na robótica educativa seria de extrema necessidade, de extrema importância, né? Tanto o Estado como o município ampliar, né? Para os futuros professores ou para os professores que já estão na área, né? Ah, Porque muito a bacana. tendência é a gente se preparar, a gente buscar conhecimento, né, para transferir conhecimento a mais, porque os alunos eles sabem de muita coisa, então eles têm essa necessidade, essa vontade de expandir, de mostrar o que eles sabem, o que eles têm de conhecimento, né? E Gilda, professora Gilda, você que está na sala de aula no sentido de ensino fundamental e médio, o que você acha dessa baseada em projeto, a sala invertida? Eu particularmente, eu acho interessante essa baseada em projeto Uhum, por conta da construção. sim, Eu gosto de construir no sentido de ver a coisa acontecendo, materialmente dizendo, né? uhum. E eu achei muito interessante isso daqui. Você usa isso aqui no seu dia a dia? Como que é? Eu, Ou no momento, não, foi mais utilizada, Saulo, na época da pandemia, né? ah, Mas isso aqui a gente pode fazer, a sala de aula invertida, eu trabalho assim. Eu passo o conteúdo para os alunos na sala, como uma pesquisa, né? Para eles buscar um conhecimento em uma pesquisa. Por exemplo, eu fiz com uma turminha do pequenininho, do segundo ano, para eles pesquisarem os profissionais, né, do bairro dele, da comunidade deles. Cada um pesquisava. E cada um desses pesquisaram, trouxeram as pesquisas, né? Foi até numa aula de história, né? São as profissões antigas e as profissões do bairro.
E para a próxima aula, eles traziam, né, o que eles tinham coletado. Foi incrível a apresentação deles, né? Aí eles acabaram que descobriram que no bairro dele, na comunidade dele, tem muitos alunos também que moram em fazenda, né, na zona rural. Eles descobriram muitas profissões, pessoas profissionais que eles nem conheciam aquela profissão, né? E daí debateram aquele assunto lá e os pais foram atrás de procurar conhecer as profissões. Então, isso aí foi muito interessante, porque eles trouxeram, eles pesquisaram, né? E eles trouxeram para dentro da sala de aula, né? Um estudo que todos que estavam ali aprenderam, né? Que daí já Entendi. engloba, já entra a metodologia ativa, né? Tudo faz Verdade. parte, né? Realizando uma atividade prática e isso traz para se torna um laboratório dentro da sala de aula de conhecimento, né? E isso também Eu eu trabalhei com um projeto de vida na turma do sexto até o nono ano sobre os antecedentes deles, assim, sabe? As pessoas, avô, avó, tudo. Então, eles descobriram coisas, né, que eles não sabiam até então, porque fizemos uma montagem de uma árvore genealógica, né, para eles descobrir avô, avó, né, de onde que eles vieram, tudo. Então, eles fizeram uma descoberta que trouxeram para a sala de aula, bem interessante. E Muito isso bom. faz sentido, sim, né? Então, eu tive, inclusive, falando nisso, tive uma experiência agora com os alunos do curso de Tecnologia da Informação, lá da UFMS, não é de robótica também, né? É aula de programação, que obviamente, né? Só que ela é programação em blocos, né? Sim. Em um site, um sistema chamado Scratch, do MIT, do MIT, né? E aí, então, baseando em projeto, a gente construiu um projeto com programação em bloco. E eles ficaram assim, vamos dizer assim, muito contentes e também incentivados por conta que eles viram no final a produção deles. Por isso que eu Uhum. gosto muito dessa questão da aula baseada em projeto, aprendizagem, né? Isso. Baseada em projeto E e também ressaltando, porque na escola estadual em que eu atuo, no momento os alunos não têm acesso à sala de tecnologia, porque graças ao bom Deus, nossa escola está passando por uma reforma muito boa, né? E eu creio que desse final de ano já vai estar tudo, porque já tem todo o material equipado, só está mexendo com a parte de material mesmo, né? Que vai, o ano que vem já está tudo preparado para inaugurar, para montar, e já vai estar tudo muito bem equipado. Aí esse ano, então, nós não tivemos esse acesso de, por exemplo, levar um aluno para a sala de tecnologia, fazer uma pesquisa. Então, isso era mais pesquisa, às vezes, na sala de aula com o celular ou em casa, né? E na escola municipal também nós não tivemos acesso esse ano, o acesso à tecnologia com o aluno na sala de tecnologia, né? Devido à pandemia, nós tivemos que nos redobrar em outro sentido para fazer com que o aprendizado acontecesse. Embora a sala de tecnologia iria contribuir bastante, mas também devido à reforma e muitas coisas, mas eu creio que o ano que vem será bem melhor, diferente. Né? sim, com Assim, nós estamos certeza. indo para... Então, professor Hugo, os demais colegas, professora Gilda, então o benefício principal, né, do Sim. processo de aprendizagem é contextualizar, aplicar validação, mensuração, e pelo que o artigo trouxe, isso vai ter uma aplicabilidade dessa robótica educacional. Sim. Da minha parte, eu encerro por aqui. Gilda, mais alguma consideração? Não. Sim, por aqui tudo bem. Muito obrigado pela participação e colaboração, tá, Sal? É, a cada dia que passa, assim, eu percebo que nós, seres humanos, nós vivemos, nós não somos ninguém sozinhos, né? Uma cabeça pensa, duas cabeças pensam melhor, a gente troca ideia, a gente monta, e eu creio que o nosso trabalho ficou muito bom. Me desculpe aos colegas, que eu acho que eu não dei boa tarde para todos, me desculpe, eu fui na aula, boa tarde, muito obrigado, e qualquer dúvida, nós estamos aí nessa aula, tá? É verdade. Tá bom? Obrigado também, Muito Gilda. obrigada.
Obrigada. Feliz ano novo a todos. Eu vou então Feliz parar a Natal, gravação. feliz ano novo a todos.